Espírito, oh, aleluia. Levanta os caídos. Ramanaia sei que a mandaia sai. Restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Tá vindo uma equipe médica aqui nessa noite. Sopra Espírito, trazendo vida. Se você tá quebrado, ele vai te juntar. Junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale. Deus vai levantar. Põe de pé os ossos secos, com teu poder, vem restaurar. Vai ter restauração. Da multidão de caídos, Aquele que tá na tua casa, ele vai levantar. vai, Senhor, um povo forte, marchar sobre a terra, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao Vai voltar pro lugar. lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, Tem uma nuvem de glória aqui nessa noite, vai te envolver. Essa nuvem de glória, ela vai tomar a tua vida nessa noite. Rabataia sai. Ainda que o diabo diz que você ainda não vai conseguir nessa noite, Deus está agindo neste lugar. as feridas, dores antigas, vem pra curar. Eu vejo a glória de Deus descendo neste lugar. Sopra Espírito, Rabadaia serve, Abadaia fácia. Rabassuara, Xarabadaia serve. Rei, Rabandaia sai. Shikabadaia céu. Xarabadaia, Rabanaia céu. Ribicabadaia sai. Rabadaia sai, Andalabadai. Deus está passeando neste lugar. Receba a glória dele.
Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Meus amados, eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém! Queridos, aqueles que trouxeram a Bíblia Sagrada, por gentileza, abra a sua Bíblia. Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, capítulo de número 8. Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo de número 8. E o versículo de número 7. Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo de número 8. E o versículo de número 7. Todos acharam a referência bíblica? Diz assim a poderosa palavra de Deus: nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Tome os vossos assentos, por gentileza. Meus amados, eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede essa noite. Mais uma vez nós estamos aqui pela terceira vez já, ministrando a poderosa palavra de Deus ao coração dos irmãos. E me sinto honrado e gratificado por essa oportunidade. Quero aproveitar o ensejo, louvar a Deus pela vida do pastor Vanderlei, que nos formulou esse convite para estarmos aqui essa noite. Deus abençoe, pastor, sua esposa, Deus abençoe também. O presbítero Cláudio, juntamente com a sua esposa e Cíntia, Deus abençoe vocês também. É um prazer. E o nosso irmão Jefferson também, Deus abençoe. Nosso irmão, esqueci o nome. Rodrigo, Deus abençoe também. Aos irmãos que estão aí, a cada irmão é um prazer rever os irmãos nessa noite. E aqueles que eu não conhecia, Deus abençoe a cada um de vocês. Queridos, o texto que Deus colocou no meu coração essa noite é uma mensagem de reflexão para a nossa geração. E em muitas madrugadas que eu passo em oração, ontem mesmo não dormi, pedindo a Deus uma direção daquilo que eu ia falar essa noite aqui ao coração dos irmãos. E o Espírito Santo de Deus me levou a esse texto. E eu quero aqui compartilhar tudo aquilo que Deus tem derramado no meu coração ao coração dos irmãos. Aproveitando, não sendo muito saudosista essa noite, mas aproveitando a nostalgia que me cerca no momento, em meados de 2010, eu fui convidado para poder participar de um evangelismo na Aparecida do Norte. E eu me lembro que aquela noite nós fomos em aproximadamente 20 irmãos. Nós chegamos lá às 6 horas da manhã e o trabalho se estendeu até às 14 horas da tarde. Eu me deparei com muitas pessoas naquela noite, naquela tarde, e uma das pessoas que eu me deparei foi uma senhora. Eu fiquei conversando com ela aproximadamente 40 minutos, evangelizando ela acerca da doutrina do arrependimento e da salvação. E as palavras que aquela mulher falou para mim no final foi: eu amo Deus, eu amo Jesus, mas eu também amo Maria. Eu olhei para ela e disse assim: imagina agora, um casal de jovens apaixonados e enamorados resolve, por falta do poder aquisitivo, resolve fazer um cômodo. E o noivo diz para a noiva o seguinte: olha, eu vou fazer um cômodo pequeno e vou dividir esse cômodo passando uma parede no meio. Do lado esquerdo eu vou colocar uma janela e uma porta, e do lado direito eu vou colocar uma janela e uma porta. Eu vou viver dentro do lado esquerdo e você vai morar do lado direito. E eu disse para ela o seguinte: imagine agora, qual era a noiva que ia aceitar viver um casamento abstrato, casar para viver um relacionamento abstrato? E ela disse: nenhuma, só se tivesse insanidade. E eu disse para ela: é verdade, mas é assim que a nossa geração quer se relacionar com Deus. Uma geração que quer viver com Deus de forma superficial. Ora, quando nós falamos de relacionamento, existe um adágio que é conhecido como, o adágio diz assim, que o relacionamento é como duas pessoas que estão lendo o mesmo livro. Se elas não estiverem na mesma página, não vai dar certo. Quando a gente olha para a nossa geração, é uma geração que prioriza mais a estética e a beleza do que o caráter. Foi Madre Teresa de Calcutá que disse uma certa feita: não ame pela beleza, pois um dia ela passa.
Não ame por admiração, pois você pode se decepcionar. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com um amor sem explicação. Ora, foi isso que Jesus fez pela noiva. Jesus amou a igreja a tal ponto de se entregar por ela. Quando o apóstolo Paulo vai descrever acerca do sentimento de Cristo pela noiva, Paulo escreveu uma carta aos Efésios, capítulo 5 e versículo 25, Paulo diz assim: ó vós maridos, ame a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Jesus se entregou pela igreja. Jesus amou a igreja a tal ponto de se entregar por ela e fez uma aliança de sangue. Em Lucas capítulo de número 10, versículo de número 9 e 8, Jesus disse aos discípulos o seguinte: aquele que me confessar diante dos homens, eu também vou confessar diante dos anjos de Deus. Porém, aqueles que me negar diante dos homens aqui na terra, eu também vou negar diante dos anjos de Deus lá no céu. Confessar é ter um compromisso real e verdadeiro com Ele, é andar com Ele em todos os momentos da vida. Não importa a circunstância, não importa o momento. Eu não sigo a Cristo por aquilo que Ele vai me dar, mas eu sigo a Ele por aquilo que Ele fez no Calvário pela minha vida. João, capítulo de número 19, versículo de número 30, quando Jesus está no alto do Gólgota e disse: está consumado. A palavra consumado ali no original do grego é tetelestai. A dívida do homem está paga, o homem não deve mais nada. É por isso que nós estamos aqui essa noite. É simplesmente e puramente pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo que acompanha a nossa vida essa noite. Ora, nós não temos dúvida nenhuma que o noivo nos ama. Aleluia. Nós não temos dúvida nenhuma que o noivo nos ama. Glória a Deus. Mas quando eu olho para esse texto aqui, eu tenho aqui pelo menos 4 características de uma noiva que ama um noivo de fato. Existem pelo menos 4 formas ou 4 maneiras da noiva demonstrar para o noivo que de fato ama ele. Primeira marca: toda noiva que ama o noivo, ela guarda a sua palavra. Davi, no Salmo de número 119, versículo de número 11, Davi disse assim: ó quanto amo a tua palavra e guardo ela no meu coração para não pecar contra o Senhor. João capítulo de número 8, versículo 31, Jesus pregava para os judeus que ouviam ele, creram na pregação que ele fazia. Ele disse assim: se vocês permanecerem na minha palavra, de fato serão meus discípulos. Ora, haja vista que a palavra discipulado significa discípulo ao lado do mestre. Eu só posso ser discípulo de Jesus se eu estiver com a minha vida alicerçada na palavra de Deus. É por isso que Jesus disse uma certa feita, em Mateus capítulo 4, versículo de número 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu tenho que estar alicerçado na palavra de Deus. Quem está alicerçado na palavra de Deus anda de acordo com a palavra de Deus. Salmo de número 119, versículo de número 105, o salmista Davi disse assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você quiser ser bem sucedido na sua vida, ame a palavra, guarde ela, caminhe com ela, porque as bênçãos de Deus vai te seguir. Olha, por incrível que pareça, um dos grandes oponentes hoje da nossa geração não guardar a palavra é justamente toda essa parafernália tecnológica que nós temos nos dias de hoje. Quem estuda aqui sabe muito bem o que eu vou dizer. 1957 começou a globalização. Hoje os sociólogos e os psicólogos usam um termo que é a monofobia, medo mórbido de ficar sem o celular. Ora, a nossa geração é conhecida como a geração da cabeça baixa, uma geração dependente digital. Ora, quanto mais se inventa aplicativos como Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter e tantos outros aí, mais nós vemos relacionamentos fragmentados e uma geração superficial. Hoje, os cientistas chegam a dizer que nós temos aí 8 horas para dormir, 16 horas a nossa disponibilidade. E durante essas 16 horas, nós temos aproximadamente 3.000 pensamentos. E a pergunta que se faz é esta: quantos pensamentos estão nas Escrituras Sagradas? Haja vista que hoje muitas pessoas passam a semana inteira
não consegue ler nenhum texto da Bíblia, nenhum versículo sagrado, e alguns parecem até mesmo professar uma fé no catolicismo romano. Abre a sua Bíblia no Salmo 23 ou no Salmo 91 e diz assim: ó, quando eu amo a tua palavra, e Deus está dizendo, você não ama por quê? Porque você não medita na palavra, você não medita nas escrituras sagradas. Uma certa feita, Deus disse para Josué: medita no livro desta lei dia e noite, e assim farás prosperar o teu caminho. Se você quiser um caminho próspero com Deus, medita nela, ama ela, viva ela, e você vai ver os céus abertos sobre a tua vida. Glória a Deus. Segunda característica de uma noiva que é um noivo: essa noiva vive uma vida de oração. Oração. Martinho Lutero, um dos grandes reformadores da história, um certo dia disse: eu terei de Deus tudo o que eu quero, porque o que eu quero é a vontade dele para a minha vida. E a vontade de Deus para a nossa vida sempre é a melhor. E Jesus nos ensinou a orar de acordo com a vontade do Pai. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Jesus disse aos discípulos: quando vocês orarem, orem portanto assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa vontade. Por quê? Porque quando a vontade de Deus não prevalece, o que prevalece é a nossa vontade. E muitas vezes o nosso coração, que é enganoso, vai nos guiando por caminhos que parecem ser perfeito e bom. Mas em Provérbios está escrito: há caminhos para o homem que parece perfeito, mas no final são caminhos de morte. Eu não sou guiado pelo coração, eu sou guiado pela palavra. E quem tem uma vida de oração vive de acordo com a vontade do Pai, ora de acordo com a vontade do Pai. Existe aqui um testemunho ou um relato missionário que eu achei muito importante. Um dos grandes livros que eu já li, vários livros que eu já li nessa minha vida, eu li um livro que eu amei demais, que foi o livro do pastor Hernando Dias Lopes, Piedade e Paixão. Na página 41, o pastor Hernando Dias Lopes conta um testemunho extraordinário. Em meados de 97, ele se reuniu com uma comitiva de aproximadamente 80 pastores e foram até a Coreia do Sul. E eles fizeram uma pesquisa: por que a igreja na Coreia do Sul crescia tanto? E ele, quando chegou lá, ele percebeu que todas as reuniões que havia lá não começavam sem primeiro oração. Então ele disse que chegou em tempos que havia 10 mil pessoas, outros tempos havia 600 mil pessoas, e ele disse: nossa, isso é uma explosão de glória, o Espírito Santo está trabalhando neste lugar. Então ele fez uma pergunta para um dos pastores que estava lá, e a pergunta foi essa: por que vocês aqui oram de madrugada? E o pastor coreano olhou para ele e disse assim: eu vou te responder. No mundo inteiro as pessoas acordam de madrugada em busca das suas particularidades e do seu dinheiro. Aqui não, nós acordamos de madrugada porque a prioridade na nossa vida não é o dinheiro, a prioridade na nossa vida é Deus. Olha, quando nós priorizamos Deus em nossa vida, nós ficamos íntimos de Deus. Uma certa feita, Deus olhou através do profeta Samuel, no capítulo de número 2, no primeiro livro do profeta Samuel, versículo de número 30, Deus, usando o profeta Samuel, disse assim: aqueles que me honrarem, eu honrarei, porém aqueles que não me honrar serão envelhecidos. A palavra envelhecido significa ficar sem valor. Quer honrar Deus? Honre a Ele com as suas ações, com as suas atitudes. Eu nunca vi um homem na Bíblia Sagrada que honrou a Deus e o céu não se abriu para ele. Quem honra a Deus é honrado pelo céu. Se você quiser ser honrado por Deus, tem uma atitude de honrá-lo nesta noite, porque Ele está nesta noite olhando para você e dizendo: eu quero te ajudar, eu quero te abençoar, eu quero alcançar a tua vida essa noite. Por que é importante orar? Por que é importante orar? Olha por que é importante orar. Pastor Leonardo Revenil disse uma certa feita: o homem pecador para de orar, mas o homem de oração para de pecar. Charles Spurgeon, uma certa feita, ele disse assim: a distância entre o problema e a solução é a mesma distância entre o joelho e o chão. Helena Cabral, um dos maiores teólogos hoje, ele disse assim: a maior necessidade da igreja atual é a oração. George Herbert disse uma certa feita: a oração é o sangue da alma. Mas a diferença não está em orar, porque orar muitas pessoas oram. Você já imaginou que existem pessoas no século 21 que só têm o costume de orar, ou o hábito de orar, quando chega dentro do
templo, adentra as portas e faz uma oração por imposição, porque algum líder ora, ou porque diz assim, vamos levantar a mão e vamos orar. Mas as pessoas não têm costume de orar dentro das suas casas, dentro dos seus lares, pelas madrugadas, não oram para tomar um café, para almoçar, porque não é hábito de muitas pessoas. Mas a situação não está em orar, é como orar. E como é que nós devemos orar? João capítulo de número 19, versículo de número 25. Jesus está no alto do Gólgota, coroa, ele está com a coroa de espinho, ensanguentado, está totalmente deformado. Quando o profeta Isaías profetizou e vaticinou acerca de Cristo, ele disse assim, olhávamos para ele e não víamos beleza para que o desejássemos. Imagine agora, Jesus está crucificado, uma coroa de espinho, todo ensanguentado. Os discípulos tinham abandonado ele e só estava lá a mãe dele, a irmã de Maria, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena e o discípulo amado João. Jesus então, olhando aquela cena tétrica e aqueles últimos momentos de vida que Jesus estava ali, antes das 3 horas da tarde, em uma sexta-feira, Jesus olhou para João e disse assim, João, cuida dela, cuida da minha mãe. E olhou para Maria e disse, Maria, cuida dele, este é o teu filho. Aqui eu aprendo 2 coisas e tiro 2 lições interessantes para a minha vida. É que quem ora aos pés da cruz primeiro, ora na presença de um Cristo vivo. Não é um Cristo morto, mas é um Cristo de poder. Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quando você orar, ore com fé. Quando você orar, acredite que Ele tem poder para fazer milagre acontecer na sua vida. A porta que Ele fecha, ninguém pode abrir, mas a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Segunda coisa, quem ora aos pés da cruz, é impossível não sentir empatia e sensibilidade. Quem tem uma vida de oração, possivelmente tem uma vida de lágrimas, tem um coração quebrantado. Quem anda com Jesus é diferente. Quem anda com Jesus tem as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17, Paulo disse assim, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aleluia! Quem tem uma vida de oração, é imprescindível sentir empatia e chorar com os que choram. Quem tem uma vida de oração é diferente. Ele é sensível à voz de Deus. Ele não anda como quer, ele ouve a voz do Espírito Santo. Quem tem uma vida de oração, ele se importa com os escravizados, com os necessitados, com aqueles que estão precisando, e ele se coloca no lugar dessa pessoa. Na certa feita, eu recebi um convite para fazer uma oração por uma moça. Essa moça tinha se envolvido com um jovem. Ela conheceu ele em Minas Gerais, aqui em São Paulo, e se corresponderam aproximadamente 5 dias. Ele foi embora para o estado de Minas e ela ficou em São Paulo. Ela tentou encontrar aquele rapaz e não conseguiu. Ela se apegou a tanto àquele rapaz, o sentimento dela se aguçou tanto, que ela amou, ficou de forma apaixonada por aquele jovem, e nunca mais aquele jovem apareceu. Ela chegou em estado de insanidade, ficou totalmente louca. A mãe dela olhou para mim e disse assim, Jonatas, tem como você fazer uma oração lá em casa? E eu disse, vamos lá. Eu me preparei, jejuei e fui na casa dela. Quando eu cheguei, eu olhei uma moça bonita, mas totalmente louca, estava com insanidade. Ela não falava direito, não olhava para mim e falava coisa com coisa. A mãe dela disse assim, isso aconteceu com ela. Eu olhei para aquela moça, comecei a chorar, eu senti aquilo que ela estava sentindo. Dei um abraço nela e disse, Deus, restaura essa moça, ajuda ela, fortalece ela. 5 meses depois se passou. Sabe o que aconteceu? Deus, sabedor de todas as coisas, levou aquela moça para Ele. Ou seja, irmãos, não adianta só orar. Nós temos que ter sensibilidade. Nós temos que, aleluia, sentir aquilo que o outro está sentindo para podermos ajudar as pessoas nas suas necessidades. Ora, terceira marca de uma igreja, de uma noiva que ama o noivo, é uma noiva que mortifica a sua natureza. E natureza fala da carne. E eu só conheço uma maneira de mortificarmos a nossa natureza, é através do jejum. Glória a Deus. John Piper disse que jejum é fome de Deus. Quando você jejuma, você está dizendo, eu tenho fome das coisas do alto. Glória a Deus.
Quando você jejua, você está dizendo: eu tenho fome de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo diz assim: quer comais, que bebais, que façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Agora a pergunta que eu faço é essa: qual é a diferença? Se eu como e bebo para a glória de Deus e eu jejuo para a glória de Deus, qual é a diferença? Quando eu como e bebo, eu estou me alimentando do alimento terreno, mas quando eu jejuo, eu estou comendo o pão vivo que desceu do céu para a minha alma. Glória a Deus. Aleluia. Olha a importância do jejum. Glória a Deus. Um dos maiores pregadores após a reforma, Jonatas Edwards, pregou um dos maiores sermões chamado Pecadores na Mão de Deus Irado. E quando ele acabou de pregar esse sermão, ele não fez apelo como muitos pregadores fazem hoje. Falta é apelar para a pessoa: vem pelo amor de Deus. Ele não fez isso. Ele estava pregando no final do sermão. As pessoas que interromperam a mensagem e disseram assim: ó, nós estamos indo para o inferno. Como é que nós fazemos para receber a salvação? Porque nós estamos longe de Cristo. Um visitante que chegava, depois de 40 minutos, ele disse assim: o que foi que aconteceu aqui? Porque se ouve a 400 metros de distância mulheres que estão chorando como tendo dores de parto, e muitas pessoas estão chorando dizendo: eu não quero ir para o inferno. Ou seja, quando nós jejuamos, nós nos esvaziamos de nós mesmos e deixamos Cristo ser glorificado em nossa vida. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 5: bem-aventurados são os pobres de espírito. Pobre aí não é no sentido aquisitivo. Bem-aventurados são aqueles que se esvaziam de si mesmo, para que a presença de Deus venha inundar todo o seu ser. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse enchimento aí tem que ser total, tem que ser pleno. Salmo de número 133, versículo de número 2 e versículo de número 3. A Bíblia diz assim: quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. A palavra comunhão significa koinonia, em comum acordo. Versículo de número 3 diz assim: é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, até as suas vestes, vai até a sua orla. Isso fala de plenitude. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele era dado a 3 classes de pessoas: sacerdote, profeta e reis. Mas no Novo Testamento há a plenitude do Espírito Santo sobre a nossa vida. E quando o Espírito vem, ele não quer só agir no nosso coração, porque ele não é açougueiro, ele quer dominar todo o nosso ser. Aí Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25: se alguém está em Cristo, ele diz assim: se alguém está no Espírito, ande também no Espírito. Ou seja, sabe o que ele está dizendo? Se você recebeu a vida através do Espírito, então deixe o Espírito governar toda a sua vida também. Olha a importância do jejum. Olha a importância do jejum. E poucos da nossa geração sabem. Em meados da década de 80, antes do final da ditadura no Brasil, pastor Ernesto Tonini, ele propôs o Dia Nacional de Jejum. E ele disse assim: vamos jejuar. E convocou toda a igreja brasileira na época, e os pastores e a liderança: vamos jejuar para acabar a ditadura no Brasil. Ele começou em 1980 jejuando. Quando é que acabou a ditadura no Brasil? 85. Olha o poder do jejum. Quando uma igreja se coloca a jejuar, quando a igreja tem um propósito, o céu se abre sobre essa igreja. O que falta na vida de muitas pessoas é propósito. O saudoso pastor Luiz Antônio um dia disse o seguinte: Deus não está com quem fala, porque nós temos uma geração de tagarela que fala muito e pratica pouco. E ele disse assim: Deus está com quem faz. É com quem faz, é com quem está com Ele. Quando nós estamos fazendo, Ele está conosco dizendo: se você está fazendo, se você está me honrando, então vai, porque eu sou contigo também. Quarta marca de uma noiva que ama o noivo. Isso aqui é lindo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Foi Jesus quem disse. E ele deu autoridade para a igreja. Você já viu que existem pessoas no púlpito, em várias igrejas, que fazem uma oração calvinista?
Os calvinistas são aqueles que creem na predestinação, que acham que Deus escolheu uns para a perdição e outros para a vida eterna. Deus não faz acepção de pessoas. 11 vezes nas escrituras está escrito: Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer salvar a todos. E a oração de muitos calvinistas é essa: Deus vai lá e alcança aquele miserável pecador, liberta ele, salva ele lá. E Jesus está dizendo: não, eu não vou lá. Eu já dei autoridade para a minha igreja. Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse assim: não se ausente de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Poder, a palavra poder significa exousia, aparece 102 vezes no Novo Testamento. Essa palavra significa poder dado, poder facultado, poder delegado. Foi isso que ele deu para a igreja. Ele deu autoridade para a igreja, ele deu ousadia para a igreja. Você deve ser testemunha. Ele conta com você. As almas que estão clamando e o mundo que está aí perdido, que anda de mal a pior, o mundo só pode ser restaurado até a festa da igreja. E por isso Jesus disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. É a igreja que tem que pregar, é a igreja que tem que evangelizar, é a igreja que tem que sair de dentro de 4 paredes e manifestar esse amor, esse evangelho para as pessoas. E quando os pecadores olharem para nós e eles verem de fato Cristo em nós, eles vão dizer assim: este homem é diferente, essa mulher é diferente. Se algo aconteceu na vida dele, então que isso aconteça também na minha vida, porque isso é bom demais. Ele quer fazer uma obra através da sua vida. É tempo de Deus te usar. Não é tempo mais de ficar parado na inércia. Não é tempo mais de displicência. Ele conta com você. Ele está contando com você. Eu não sei se vocês sabem, esse mês agora vamos ter uma grande conferência no estádio do Morumbi, ou é no Pacaembu, a 24ª Conferência Mundial da Igreja do Brasil. E o projeto é esse, desde o ano passado. Eu ganho mais um. A igreja no Brasil e os pastores e os líderes se unificaram, muitos, para ganhar mais um para Cristo. O projeto é esse, a meta é essa. E muitas pessoas ficam felizes, dizendo assim: não, se eu ganhar uma alma por ano, está ótimo. Mas saiu no jornal Mensageiros da Paz, e eu fiquei triste quando eu vi esse relato. Década de 70, um crente ganhava 40 por ano. Pós-modernidade, 40 ganha um. Olha o retrocesso espiritual. Quando a gente olha para a igreja, a gente tem que olhar a igreja em 2 prismas: a igreja como organização e a igreja como organismo. A igreja como organização vai muito bem, obrigado. Quando eu falo de organização, estou falando de púlpito, de cadeira, eu estou falando de slides, estou falando de toda a parafernália tecnológica. A igreja vai muito bem nos seus templos. Existem igrejas no Brasil que tem aí espaço para 10, 20, 30 mil pessoas sentadas. Parece cinema, coisa de primeiro mundo. Mas a igreja como organismo, ela não vai muito bem. Por quê? Porque existem muitas pessoas que estão dentro da igreja 10, 20, 30, 40 anos e ainda continuam imaturos, ainda continuam meninos na fé. E Paulo disse assim: quando eu era menino eu falava coisas de menino, mas agora que eu cresci eu não falo mais coisas de menino. E Paulo disse assim: olha, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. O nosso alvo é Cristo. Nós não podemos nos embaraçar com nada, com picuinha, com bobagem. Isso tudo vai ficar. O bom soldado de Cristo não se embaraça com os negócios dessa vida. Por quê? Porque ele quer amadurecer, porque ele prioriza o céu, porque o foco dele é Cristo. E a Bíblia diz assim: olhando para o autor e consumador da vossa fé. E quem é o autor e consumador da nossa fé? É Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para a palavra, nós não temos motivos para parar. Quando nós olhamos para a palavra, nós não temos motivo para desanimar. Quando nós estamos fracos, desanimados, querendo parar e desistir, sabe qual é a palavra de Deus para a nossa vida? O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando você está fraco, então meu nome é glorificado. Eu pego na sua mão e falo para você: vamos, porque eu sou contigo. Por isso Jesus disse, pastor: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha. O diabo pode tentar, o inferno pode se levantar
dizendo eu vou parar aquele ali, mas enquanto alguém está fraco, existe uma multidão de pessoas orando por aquela pessoa, dizendo ele não vai parar não, Satanás, porque nós estamos aqui unificados na mesma fé. Deus levanta ele, e Deus olha lá do céu e diz assim: aonde tem comunhão, aonde tem união, eu estou, e aonde eu estou, alguma coisa acontece, e aonde Jesus está, o diabo tem que correr. Ele não prevalece. Ele não prevalece quando tem comunhão. Quando a gente olha para a salvação e a doutrina da salvação, pastor Billy Graham, um dos maiores pregadores do século XX, disse uma certa feita o seguinte: Deus não disse para os pecadores ir até a igreja, Deus disse para a igreja ir até os pecadores. Existe uma inversão de valores hoje. Quando a igreja não vai até os pecadores, alguma coisa está errada. Se a igreja não vai até os pecadores, isso não é igreja, é apenas um amontoado de pessoas. Mas quando a igreja vai até os pecadores, de fato ela está cumprindo com o imperativo: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E alguém vai dizer assim: como é que eu prego o evangelho? Eu não tenho nem teologia nem conhecimento, meu irmão, não precisa disso. A primeira vez que eu preguei o evangelho, e eu estava contando com o pastor Cláudio hoje, eu entrei no metrô, lotado, estava eu mais 3 irmãos. Um irmão disse assim para mim: hoje você tem a oportunidade de pregar o evangelho no metrô. Eu entrei e ele disse assim: se vira, você hoje vai pregar, se você negar Cristo você é covarde, e a Bíblia diz que Deus não conta com covarde. Aleluia. Eu entrei dentro do metrô, um vagão lotado, era noite, mais ou menos 8 horas da noite, e eu fiquei meio acanhado, meio parado assim no canto, e eu falei: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Se eu não pregar eu vou ser covarde. E eu me lembrei da palavra que Deus disse para Gideão: manda os covardes que volte. Eu olhei e disse: Deus, se o Senhor me chamou para pregar, de fato, então me dê autoridade agora. E o vagão lotado, eu comecei a pregar. Quando eu comecei a pregar, alguém se levantou e disse assim: ei, pregador, para de pregar aí agora. Nós não queremos ouvir evangelho aqui. Você está falando acerca do meu pecado. E eu falei: nem te conheço, mas eu estou pregando o evangelho. É a palavra que revela o oculto. E levantou-se um grupo de pessoas roqueiras. Os roqueiros se levantou e disse assim: o irmão não vai parar coisa nenhuma, ele vai pregar, porque nós temos fome da palavra de Deus. E não é para mexer com o irmão. Eu disse assim: se é para me pregar, então vamos lá. Fui até a última estação. Qual que é a última estação? De Corinthians e Itaquera. E os irmãos ficaram me procurando: cadê esse irmão? Eu fui até Corinthians e Itaquera, voltei de novo, e fui até Barra Funda, voltei de novo pregando, e foi uma glória de Deus. Ele disse assim: rapaz, você não era tímido. Eu falei: eu era tímido, mas o Espírito Santo se apossou da minha vida. Eu tive compaixão das almas, e eu estou aqui pregando a palavra. Olha o que Paulo diz: o evangelho deve ser pregado. Mas como? O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo vai falar da tricotomia humana. O homem é um ser tricotômico: espírito, alma e corpo. O evangelho deve ser pregado para o espírito do homem, para a alma do homem e para o corpo do homem também. Jesus nos ensinou acerca da missão, da missão integral. Onde foi, irmão Jonas? Marcos capítulo 5. Jesus saiu de um lugar e foi até a cidade de Gadara. Pegou um barco e foi até lá, por causa de uma alma. Quando ele chegou na cidade de Gadara, olha como era a situação do endemoniado. E é interessante que na Bíblia Dake vai dizer assim: o louco de Gadara. Não vai dizer o endemoniado de Gadara. Quando Jesus chegou em Gadara, aquele jovem saiu de casa. Ele tinha uma legião de 6.000 demônios, andava possesso. Quando ele saiu de casa, sabe onde é que ele foi morar? Ele foi morar no sepulcro, no cemitério. Ele andava se rasgando, seminu. Muitas vezes tentaram prender ele com algema, amarrar e não conseguia. Por quê? Porque a legião não deixava. A vida dele era solitária. E quem vive em solidão é horrível, é péssimo. A vida daquele homem era uma vida solitária. Ele vivia nos montes. E as pessoas que viviam na cidade olhavam para ele e diziam: esse aí é mais um, não tem mais jeito, acabou.
como muitas pessoas, alguém está dizendo, é ponto final, Deus está dizendo, é apenas uma vírgula, porque eu ainda tenho um projeto, eu estou na soberania de todas as coisas. Talvez você entrou aqui e está dizendo assim, aquela pessoa que eu oro, aquele que eu clamo, que eu choro, não tem mais jeito, eu não vejo perspectiva, eu não vejo esperança. Deus está dizendo, a última palavra quem dá sou eu. Eu não tenho a última palavra ainda. Jesus agora se aproxima daquele jovem, e o jovem endemoniado vem correndo até Jesus, se prostra de joelho e diz assim para ele, o que o Senhor veio ter conosco? Não é hora ainda, nós não queremos sair. Jesus disse, sai dele agora, legião. E saiu a legião daquele rapaz. E a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. A obra de Deus é completa. O que Deus vai fazer na sua história, na vida da sua família, é completa. Para o nome dele ser glorificado. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Talvez você está olhando só obstáculo, talvez você está olhando só dificuldade. Deus está dizendo, eu comecei e eu vou terminar. Eu vou terminar o que eu comecei, porque o meu nome vai ser glorificado nessa situação. Olha que coisa interessante. Quando a gente olha para aquela sociedade de Gadara, reflete a sociedade de hoje, pastor. O que? Aquela sociedade olhava para aquele jovem endemoniado e não fazia nada. Sabe por quê? Porque eles estavam mais preocupados com os seus porcos. Os criadores de porcos estavam mais preocupados com os seus porcos do que com a situação daquele jovem. Hoje nós vemos um quadro triste. A nossa geração está coisificando as pessoas. Se ama mais coisa do que ser humano. Se ama mais carro, casa do que pessoas. Você já viu na televisão, quando a gente liga a televisão, a gente vê pessoas dizendo, eu perdi o meu cachorro, meu bicho de estimação. Coloca lá a foto, um pote, sai chorando, publica na televisão. E às vezes essa mesma pessoa que tem um sentimento pelo bichinho como um gato ou como um cachorro, ela passa perto de um miserável pecador, deitado, precisando de um pão, precisando de um copo d'água, e ela passa de lado e não faz nada. E não faz nada. Sabe por quê? Porque hoje se ama mais coisas do que pessoas. Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu foi pelo ser humano. João capítulo 3, versículo 16 é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para por amor de todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu termino essa palavra dizendo uma das parábolas mais lindas da Bíblia Sagrada. Lucas capítulo 10. O fariseu chegou até Jesus e disse assim, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse assim, como interpretas a lei? Como entendes? E ele disse assim, primeiro, amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Segundo, amarás a Deus e também o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, glória a Deus. Jesus olhou para ele e disse assim, pois bem, fizeste bem, faça isso e viverás. Ele então fez uma pergunta para Jesus. Peraí, quem é o meu próximo? Porque dentro da cultura judaica, o próximo se referia apenas à jurisprudência de Jerusalém, aos sacerdotes e à autoridade e aos irmãos ali. Jesus disse assim, você quer saber quem é o seu próximo? Eu quero. E aqui Jesus conta uma das maiores parábolas da Bíblia e uma das parábolas mais lindas da Bíblia Sagrada, a parábola do bom samaritano. Aleluia. Jesus vai dizer assim, certo homem descia de Jerusalém até Jericó. No meio do caminho, os salteadores pegaram ele, roubaram tudo, bateram nele e deixaram ele semi-morto no chão, e ficou caído lá. Aquela estrada era conhecida como a estrada de sangue. Segundo a história, em Jericó vivia 12 mil sacerdotes. Os sacerdotes subiam diariamente para Jerusalém. E aí Jesus vai dizer assim, veio um sacerdote
Ele olhou para o homem maltrapilho no chão e passou de largo, porque a lei judaica dizia que quando um sacerdote tocasse no homem impuro, ele tinha que se purificar uma semana, senão ele ficava impuro. Aquilo era uma vergonha para o sacerdote. Foi o que me aconteceu semana passada. Eu estava lá na rua, pastor Cláudio, eu estava lá na rua onde a gente mora lá, e chegou um rapaz todo sujo, maltrapilho. Ele olhou para mim e disse assim: eu vejo que você é crente. Eu falei: sou. Ele disse assim: irmão, eu era da Assembleia de Deus, me afastei, me desviei, estou 2 anos morando na rua, minha casa é numa praça, sabe onde é que eu durmo? No sofá. Eu tive depressão porque minha esposa me deixou. E ele disse assim: será que você pode falar um pouquinho de Jesus para mim? Eu falei com todo prazer. E ele me fez uma pergunta, ele estava mal cheiroso, ele disse assim: você pode me abraçar? Eu dei um abraço dele e as lágrimas desceram. Passou um sacerdote, pastor, engravatado, bonito, cheiroso, e eu disse assim: por gentileza, querido, esse homem aqui precisa de uma palavra, amigo meu, pregador, ensinador nas igrejas. Deu um abraço desse homem, ele disse assim: agora eu não tenho tempo, e ele saiu. E eu fiquei pensando, como pode? Existem pessoas que pregam no púlpito, mas lá fora não existe amor de fato. Foi o que o sacerdote fez, passou de largo. Segundo veio o levita. O levita representa a religião. A palavra religião significa religar o homem a Deus. Mas a religião não pode salvar ninguém. Sabe o que a religião faz? A religião muda rotinas, mas o evangelho muda pessoas. O levita passou de largo. E aí Jesus disse assim: veio um bom samaritano, e ele descia. Quando ele olhou o homem semi-morto, sabe o que ele fez? Desceu do seu cavalo, da sua cavalgadura, abaixou-se, viu as feridas e teve compaixão dele. Sabe o que ele fez? Pegou azeite e vinho e passou sobre as feridas. Pegou aquele homem que estava semi-morto, colocou na sua cavalgadura e levou ele para uma estalagem. Cuidou dele, não abandonou ele, cuidou dele. E sabe o que ele fez? No outro dia, ele disse para o dono da estalagem: cuida desse homem. E deixou 2 denários. O denário era uma moeda da época que valia 1 dia de trabalho, 2 dias de trabalho. E disse: cuida dele. Quando eu voltar, se te deveres alguma coisa, quando eu voltar, vou te ressarcir com juros e correção monetária. Aleluia! Sabe o que representa a estalagem? É a igreja. A igreja tem que cuidar dos descamisados, dos necessitados, dos caídos, daqueles depressivos. É por isso que o pastor tem a clínica de recuperação, porque Jesus amou e ele também não desiste. A igreja tem que fazer isso. O mundo aí fora olha o mendigo, o maltrapilho, vira as costas. A igreja não pode fazer isso, porque se a igreja virar as costas, de fato o amor de Deus não está derramado no coração dessas pessoas. Esses 2 dias aí, passaram-se 2 dias. Só que o tempo de Deus não é o tempo do homem. Olha que coisa interessante, o tempo de Deus não é o tempo do homem. Salmo de número 30, versículo 5. Olha que coisa linda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... Na gramática da língua portuguesa colocaria para o futuro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Mas os textos estão apontando o presente, porque os filósofos dividiram o tempo do homem em 3 estágios: passado, presente e futuro. No tempo de Deus não existe nem passado e nem futuro, só existe presente e eterno. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Os 2 dias, aquelas 2 moedas representavam 2 dias. O apóstolo Pedro, quando escreveu a 2ª carta, no capítulo 3, versículo 8, diz assim: amados, não sabeis que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia? Pastor, já se passou 2000 anos, e ele ainda não veio. Ele ainda não veio. Essas 2 moedas aí, dentro de uma vertente teológica, representam os 2 mandamentos: amar a Deus e o próximo. Ele está dizendo assim: quem ama o próximo não perde nada. Vale a pena amar. Albert Einstein disse uma certa feita: só se começa a viver quando se vive para o próximo.
Quem vive uma vida egoísta não se preocupa com o próximo. Quem vive uma vida exclusivista não se preocupa com as dores do próximo, com as dificuldades do próximo. Mas a igreja não pode ser assim. Jesus nos chamou para amar. E amar não é só em palavras. Amar não é só em palavras. Existe um adágio italiano que diz o seguinte: a distância entre o falar e o fazer é como um oceano, é uma distância de um oceano. Ações falam mais do que palavras. 2000 anos se passou e o noivo está dizendo para a noiva: continue amando. Aleluia! Não desista, continue amando. Glória a Deus. Porque quando eu voltar, vou te pagar com juros e correção monetária. Aleluia! Mas irmão Jonatas, eu fiz e o pastor não viu. O pastor não precisa ver, meu irmão. Mas irmão Jonatas, eu só quero fazer quando todo mundo estiver vendo. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Que Cristo apareça na sua vida e você diminua, para que Ele seja glorificado na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Eu vou terminar esta mensagem agora dizendo: queridos, eu até entendo que existem pessoas no final de semana que diz assim: eu prefiro shopping, e isso não é errado. Eu prefiro cinema, e isso não é errado. Eu prefiro ir no estádio de futebol, e isso não é errado. Para quem vai, vá. Outras pessoas preferem entretenimento. Eu prefiro passar o final de semana com a minha namorada, e isso não é errado. Mas existem pessoas nobres. Não são muitas, mas são poucas. E eu conheço jovens, moças, que dizem assim: Jonatas, esse final de semana eu vou lá para o hospital do câncer Aleluia! visitar as pessoas que estão com câncer, Glória a Deus. precisando de uma palavra. E esse final de semana eu vou lá para o presídio levar uma palavra para aquelas pessoas que perderam a esperança. O mundo abandonou e a sociedade disse que não tem mais jeito, mas Deus conta comigo. Aleluia! Esse final de semana eu vou lá na casa de recuperação levar uma palavra para aqueles jovens lá. Por quê? Porque Jesus disse uma certa feita: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder por amor de mim, do Evangelho, ganhá-la. Aleluia! Com permissão do pastor, se coloque em pé. Glória a Deus! Aleluia! O que é que você quer para a sua vida? Ser mais um no meio da multidão? Ou você quer influenciar a multidão? Existe uma oportunidade. Existem pessoas que pulam dentro do rio e deixam a correnteza levar. Mas existem pessoas que dizem assim: eu vou pular dentro do rio e vou lutar contra a correnteza. Se você quiser ser assim, diferente, se prepare. Talvez vai ser mal compreendido, muitas pessoas não vão te entender, vai perder muitos amigos, andar solitário muitas vezes, mas Deus conta com você. Glória a Deus! Aqui estão as características de uma noiva que ama um noivo. Guarda a palavra, tem uma vida de oração, ela se consagra. Em terceiro lugar, uma noiva, em quarto lugar, uma noiva que ama um noivo, ela fala da existência do noivo. Glória a Deus! Aleluia! Cantares capítulo 6. As mulheres da corte de Salomão fazem uma pergunta para a Sulamita: para onde foi o teu amado? Versículo 3, ela diz assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Aleluia! Quando ela diz eu sou do meu amado e o meu amado é meu, quem é que aparece? O amado, o noivo. E ele olha para ela e diz assim: ó amiga minha, formosa como a cidade de Tizã, maravilhosa como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Talvez você não entendeu nada, eu vou te explicar. Essas mulheres da corte do rei Salomão representam o mundo. O mundo olha para nós e diz assim: para onde foi o teu amado? Cadê esse Cristo que você anda com a Bíblia para cima e para baixo, que você diz que tem um relacionamento com Ele? Cadê Ele que nós não vemos? Isso que nós estamos fazendo aqui essa noite é loucura. Porque as pessoas entram aqui e dizem assim: peraí, esse povo entra dentro do templo e eles dizem que adoram um Deus que eles nem vê. Isso é loucura. De fato, o que nós estamos fazendo aqui é loucura para os homens, mas para nós é o poder de Deus. Aleluia! Segundo lugar, uma noiva que tem um compromisso real com o noivo, ela não precisa provar, ela diz: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Glória a Deus! E quando o amado aparece,
É interessante que Jesus não é apenas noivo da igreja, e posteriormente ele vai casar com a igreja. Ele também é amigo da igreja. Aleluia. Ele é o amigo de todas as horas. Ele é o amigo de todos os momentos. Pode o mundo te abandonar, o amigo está com você. Talvez amanhã de manhã, quando você for trabalhar, pegar o carro, sabe quem é que vai estar com você? O amigo. Quando você estiver na faculdade ou no serviço, ônibus lotado e muitas pessoas você não conhece, o amigo vai dizer: eu estou aqui com você agora. Não te abandono, não te deixo. Queridos, nós vamos aproveitar a oportunidade, com a permissão do pastor. Vamos cantar aquele louvor lá que a gente cantou. Sopra Espírito. Foi? Sopra Espírito? Foi? Sopra Espírito. Vamos cantar esse louvor aí? Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. O Espírito Santo quer soprar esta noite sobre as nossas vidas. Som, glória a O Deus. Espírito Santo quer agir nessa noite em nossas vidas. Glória a Deus. Ele quer operar de uma maneira extraordinária. Aleluia. Se quebranta, deixa o noivo falar com você. Ele quer se relacionar com você essa noite. O noivo está aqui. Glória a Deus. Aleluia. O noivo já se faz presente nesse lugar. Aonde estiver dois ou três, ali eu estou, e o noivo está aqui. Fala com ele, conversa com ele, adora ele, exalta ele. Sopra